pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Estácio Resende. Esse é o quadro de Educação Física, onde a gente fala de carreira e empreendimento na Educação Física, tá? Hoje a gente está aqui com um convidado de altíssima influência que vocês conhecem, quem não conhece vai conhecer agora. Ele vai se apresentar para vocês, tá? E já adianto, ele é o primeiro convidado que vem para cá que tem base nas duas áreas, tanto a parte acadêmica quanto a parte de autonomia e empreendimento na Educação Física. Ele é... Eu sou Guilherme Teles. Fala, pessoal. Sou formado em Educação Física, formei em 2013. Fiz aí minha trajetória acadêmica desde quando eu me formei. Interessante. E assim que eu me formei, fiz uma pós-graduação. Acabei a pós-graduação em reabilitação cardíaca. Fiz pós-graduação em musculação e treinamento de força. Logo após o término, ingressei no grupo de estudo, onde entrei no mestrado e finalizei meu doutorado, tanto mestrado quanto doutorado na UFRJ. Trajetória acadêmica aí de pelo menos uns 11 anos. Legal, bastante bagagem, né? E também tem a parte autônoma que a gente vai falar aqui, tá? Hoje a gente fez um roteiro muito legal para a gente conseguir explorar ao máximo aqui, para vocês pegarem a vivência, a experiência do Guilherme, tá? E os conselhos dele para você que está assistindo aqui. Pode ser que você seja um estagiário, pode ser que você já esteja no meio da sua carreira e queira aí dar passos largos para algum objetivo, né? E nesse podcast a gente vai conseguir fazer isso. Eu já quero pedir encarecidamente, antes de a gente ir para a primeira parte do podcast, que você se inscreva no canal aqui, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai dar bom. Bom, o que a gente quer saber agora de você? Como que a educação física surgiu na sua vida, professor? Atleta de taekwondo. Surgiu a partir do momento ali de 12 anos de idade, entre 16 anos, fui faixa preta. Aí eu comecei, inevitavelmente, fui professor, né? Então, comecei a dar aula. E isso, ali, eu também comecei a treinar para competir. Então, atleta de luta. Então, ali, com 18 anos eu comecei a competir em circuito nacional. Então, estadual, em circuito nacional até 2023, até 2013. Até eu me formar. Então, em 2019, 2009 eu ingressei na educação física. E justamente por isso. A luta me impulsionou a educação física. Fora toda a família, tem 3 tios professores de educação física. Olha. Um deles era o meu mestre. Então, eu sempre tive ali alguns exemplos, influência, Que legal! na infância e na adolescência. E eu não pensava em outra coisa. Então, quando eu chegou para fazer o vestibular, em 2009, eu competia, eu era atleta e falei, o que eu vou fazer? Vou fazer educação física. Porque nessa época eu pensava, não, vou fazer educação física porque eu quero continuar dando aula de taekwondo. Depois, daqui para frente, eu gostaria de trabalhar com preparação física, lutadores. Tinha uma ideia, né? Então, essa ideia me impulsionou. Né? E de 2009 a 2013, eu fiz a graduação em educação física. Mas até ali mudou o pensamento. Né? Mas você entrou então pensando na área da luta. E hoje, você imaginava que você ia chegar onde você está hoje? Você ia ser palestrante? Não imaginava. Porque assim, durante a ação, o que aconteceu? No período ali, tudo novo, mas tudo muito motivado. Então, tem anatomia ali, né? Pessoal, adoro anatomia. Eu queria até professor de anatomia. Aí. Tanto que eu gostei. Mas, anatomia, e eu fiquei extremamente motivado. Comprei livro para conseguir, né, fazer ali intensificar os estudos. Fiz o primeiro período, beleza. Fui para o segundo período. Quarto período, surgiu a possibilidade de eu fazer monitoria. Né? Então, fiz uma monitoria de anatomia.
E depois fiz uma monitoria de fisiologia do exercício, monitor dessas duas disciplinas. Legal. E durante essa monitoria, eu percebi que eu tinha bastante facilidade para explicar a matéria para os alunos. Entendi. Então, ali, senti ali e falei, ótimo. Eu acho que é isso. Tem um caminho aqui, Eu né? acho que esse é o caminho. Legal. Porque eu falei, cara, eu achei, não tinha como. Eu falei, eu preciso, eu vou me formar, eu quero estar ali, te ensinando. Porque o monitor, ele faz o trabalho. A pessoa passa matéria para os alunos, quer seja ela teórica. E durante a graduação toda, não era monitor de quase nada, mas só dessas duas, mas durante a graduação toda eu tinha essa prática. Antes da prova, sentava uma roda lá e eu revisava para todo mundo. Eu falei, cara, esse é o caminho. Que legal. Mas ali a área ainda não era muito clara. Foi mais clara quando eu comecei no estágio, por exemplo. E no estágio, eu continuava lutando, treinando ali, mas no estágio eu fui para uma academia de musculação. Aí eu pisei no mercado. Entendi. Aí eu consegui vislumbrar um mercado assim, bem promissor e ainda muito carente, principalmente de profissionais ali e atendesse capacidade técnica ali. Falei, então, eu fiz 1 ano e meio de estágio antes de me formar. Isso a gente está falando de 2011, mais ou menos. 2011, 2013. E durante o estágio, eu falei, você é personal. Tá. Você é personal, pode ser qualquer personal. O personal, ele não é para quem quer, é para quem pode. O personal é isso. Porque me formei, vou ser personal. Negativo. Pode até querer ser um personal, mas você não vai conseguir, de fato, né, exercer todas as competências do personal. Ali, você precisa se capacitar, se preparar, continuar se capacitando. Eu falei, não, então eu vou ingressar de pós-graduação. Assim, vou atender esse público. Eu gostava muito de reabilitação cardíaca e eu falei, não, vou atender o público com doenças crônicas, preciso ajudar as pessoas. E assim foi. Já me formei, quando eu me formei, em 3 meses já estava com 10 alunos de personal. Caramba, beleza, né? Lógico, e a gente me formei e já estava como personal, mas durante a minha graduação eu terminei com um CR de 93. Então eram quase todas as notas de 10, buscava muito, fazia muito curso, muito curso de extensão. Eu terminei com 900 horas complementares, só de extensão. Curso em cima de curso. Lá, no mês ali eu fazia 1 ou 2. E fazia beleza, cara. Curso na área que eu gostaria de atuar quando eu me formasse. Então fui fazer curso de reabilitação cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia. Fiz vários cursos de fisiologia do exercício, de cardiologia, e comprava os livros, estudava em casa. Então eu me debrucei ali durante a graduação, finalzinho ali do estágio, né, esse 1 ano e meio, e quando eu me formei, realmente já tinha um preparo. Entendi. Para entrar bem, porque na verdade, esse é o caminho. Você precisa se preparar para entrar no mercado. Se você deixar, me formei, quero ser personal. Depois você já está no mercado, cara, você vai ser engolido, isso é verdade. Aí não, porque uma coisa é muita diferença, faz muita diferença. Porque na graduação tem a oportunidade de estudar disciplinas. Perfeito. E só depende de você. Professor nenhum vai colocar o conhecimento na sua cabeça. O professor coloca ali, né, um slide e você tem que ir lá, abrir o livro e ler todo o capítulo. Ler a quantidade de vezes suficiente para você conseguir dominar aquele capítulo. Então, tu não estuda só para fazer prova, tu estuda para o trabalho, você estuda para o mercado de trabalho, você estuda para atuar. Fazer prova é só uma mera ferramenta avaliativa. Né? Então, eu acredito que isso é muito importante para vocês saberem. Inclusive, desse material que vocês
forem fazer vidas do professor, vocês pegam uma revisão quando vocês já estiverem formados. Porque tem como revisitar. Né? Você não vai chegar no mercado com 100% das informações na cabeça. Você pode ter passado por ela. Mas aí você pegou um aluno específico, tá pensando em pessoal pegar um aluno específico, você vai na aula, antes de aula do Guilherme sobre isso, deixa eu ver. Não é? Exatamente. Pega ali, domina o conteúdo, aí eu vou atender o aluno. Você vai ter uma bagagem para saber o que fazer e não piorar a situação, né? O que vem piorando, às vezes alguns profissionais fazem isso e pioram mais a educação física, que é o que a gente acontece direto, de chegar a alguma recomendação para o profissional de educação física. Pô, nosso trabalho é a gente que faz, né? Mas a gente entende o mercado. Ainda precisa de muito profissional. Né? Durante ali, eu tenho 6 anos de docência, então as minhas disciplinas eu tento, né, o melhor das condições. É lógico, esse melhor, minha melhor aula, depende muito do aluno. Então, se destacam, vão ali formar, acabou de se formar e já sai ali no mercado aquecido, com um retorno assim, em 6 meses, o cara já está ali, uma carta de alunos de personal ali, então já está bem estabilizado e só tende a crescer. Mas tem outros alunos que não conseguem, né, ali de fato estabilizar no mercado, né, mas é justamente nesse meio do caminho, durante a graduação, que faz toda a diferença. Perfeito. Não tem como. Lógico, se formou, vou conseguir fazer uma graduação, porque eu trabalhava, não tinha tempo para conseguir me dedicar para os estudos ali. Acabei. O que eu faço? Aí você vai ter que, inevitavelmente, já entrar direto. Não que você não tenha que entrar quando se formar. Meu conselho é esse. Formou, já mira num curso de especialização em pós-graduação para tu refinar e aprimorar aquilo que você aonde você vai atuar. E ainda existe o mercado, vamos dizer assim, do empreendimento em si, porque, por exemplo, eu já tive uma vivência muito grande com o professor Guilherme, eu fui aluno dele na faculdade e fiz diversos cursos dele, inclusive. Acho que eu devo ter feito uns 6 ou 7, né? Inclusive, quando eu me formei, eu fiz questão de adquirir material da resistência sanguíneo, que eu tinha feito o curso, fiz 2 cursos, se não me engano, com ele. Tentei ainda fazer um invencibão na época, mas como eu estava começando minha carreira, não tinha como investir, acabou que não rolou, mas eu ia fazer questão de fazer um intensivo com ele para dominar de vez mesmo, né, para começar no mercado. E isso faz diferença, né? Você vai se baseando, você vai entendendo o mercado, você vai analisando. Eu gostaria de aproveitar esse gancho, então, para perguntar para você o que você acha que a galera pode fazer em cima disso. Você falou que você estagiou, que você já estava inserido na área. Você teve também, dentro da sua parte de formação, a monitoria, o que te despertou o interesse, né? E também teve os cursos de extensões, né? Então, o que você acredita para a galera que tem gente que ainda está perdido? Você já me parece ter sido um cara muito mais disciplinado. Você já tinha vida de atleta, né? Já sabia o que você queria, já tinha uma influência familiar, né? Mas de repente a pessoa que está vendo não tem aquela influência da família, a família talvez até não apoia a apresentação física, pode acontecer, ou está perdidão. Então, a faculdade ainda está meio. O que você recomenda para essa pessoa se encontrar e se especializar? Primeiro ponto. O que fez você entrar na educação física? Qual foi o motivo? Qual área? Qual esporte? Por quê? Tem que conseguir responder essa pergunta. Por que você entrou na educação física? Deve ser por algum motivo, algum esporte. Você gosta de quê? Você gostaria de trabalhar com isso? Responder essas duas, porque a partir daí, o que você gosta de trabalhar? Vou trabalhar com isso. Aí sim, você mira naquela área, você começa a intensificar. Você vai ter que ler mais livros naquela área, você vai ter que cursar, fazer alguns cursos de extensão naquela área, e ali você vai conseguir ouvir os professores que têm ali um conhecimento, né, mais atualizado possível. E quando você se formar, você tem essa direção. Tu encontra. Eu pensava que era luta. Quando eu entrei no estágio, eu falei, não, talvez continue com a luta. Eu balancei. Mas vou mirar musculação. E a musculação, vendo aqui que o personal pior dos mundos, né? Te dá retorno financeiro, né? Tu tem um trabalho de mudar, de ajudar, né? Diretamente. Melhora a saúde da pessoa.
né? Tu trata várias doenças com exercício físico. Você tem o exercício físico como ferramenta, né, para tratar pelo menos 40 doenças crônicas não transmissíveis. Então, tu tem ali uma arma muito potente. Então, eu enxerguei essa possibilidade e falei, não, vou dar minha direção para o personal trainer. Assim que eu formei, eu ainda treinei mais por 2 anos, fiz uma última competição em 2015, finalizei, sempre ia e voltava com os treinos, mas nunca mais dediquei, né, para o esporte como atleta. E quando atleta, dedicava ali pelo menos 4 a 6 horas por dia. Quedava com 2 treinos, 3 treinos por dia? 2 a 3 treinos. Então, por dia, só domingo que não. Quase todos os dias fazendo essa rotina. Então, quando eu estudava, ok. Mas quando eu passei a trabalhar, eu vi que isso começou a pesar. Eu vi que ser atleta não iria me dar o tanto de retorno quanto se eu continuasse a investir naquela outra veia lá, na área do personal trainer, que é um negócio de alto rendimento. É só você saber para onde você vai, a direção, como você vai trabalhar. Se trabalhar bem, um negócio de alto rendimento. Né? E eu falei, como que eu vou fortalecer esse negócio e como que eu vou conseguir fortalecer a outra. Então você já abriu 2 frentes. Exatamente. Legal. E a outra frente eu sabia que eu ia precisar remar muito. E muito. Eu estava calculando assim, eu calculava com 6 a 8 anos. Isso é a parte acadêmica. Trabalhando ali na parte acadêmica, eu consigo concluir e consigo me preparar para atuar nesse mercado também, que eu acredito que eu gosto muito e acredito que vai ter frutos. Né? E ainda não tinha conseguido linkar as duas coisas, né? Porque assim, atuar nas duas áreas, realmente uma fortalece a outra. Legal. E aí foi o ponto. Então, me formei, entrei numa pós-graduação, porque eu acreditava que eu tinha que melhorar minha parte técnica como personal. Então, fiz 2 pós-graduações. Quando eu cheguei na segunda, eu falei, bom, 2 pós-graduações. Agora, como é que eu faço para dar aula na universidade? Legal. O que eu tenho que fazer? Foi a pergunta. Não tinha surgido a oportunidade. Eu falei, mas eu preciso encontrar um já estava no radar ali. Exatamente. E direcionado. E aí, e um curso, aí que é interessante, e um curso de extensão, eu conheci meu orientador, né? E por frequentar esse curso, inclusive um curso de treinamento com restrição de função. Olha, você domina. A área, eu olhei aquela área e falei, cara, eu já vinha aplicando como personal desde 2013. Bom, eu já tinha lido alguns artigos sobre. Falei, cara, espetacular. Comecei a aplicar com os alunos. Em 2015 eu fiz um primeiro curso de extensão, da função mínima. E nesse curso, esse professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro orientava exatamente o tema. Falei, cara, ele orienta mestrado e doutorado. E como eu já tinha um conhecimento prévio, eu consegui ali participar muito da e fazer algumas perguntas, ou contribuir, destacar. No final da aula, ele já me convidou. Legal. Não, você pode vir no meu grupo é tal. Eu ainda demorei mais 1 ano para ir pro grupo. Por quê? Grupo de pesquisa. Porque eu tinha que me organizar financeiramente e os horários. Eu trabalhava com personal, ele é autônomo. Então, você é a sua empresa. É você mesmo. O personal é SA, né? Mas em 2016 eu consegui o grupo. E até 2000, final de 2000, no grupo, assim, um aluno especial, até o final de 2017. Você fez uma seleção especial. Final de 2017 eu consegui fazer a prova. 2018 eu ingressei no mestrado. Legal. Deixa eu fazer um take aí agora, então, pra gente pegar baseado, antes de a gente entrar na parte parte acadêmica, porque esse mundo, ele é muito denso, né? Exatamente. Então, você explicar pra galera o que é ser um aluno especial, o que é fazer uma prova, o que você entrar num grupo de pesquisa ou ser convidado, né? Porque tem tudo isso, né? Isso falando de uma universidade pública, né? Federal. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, uma coisa que eu admiro muito no Guilherme, e vi ele fazer, é ser constante. Ele sempre está inovando e tentando fazer as coisas, ele está sempre batendo. A gente vai chegar nesse último evento que você fez, mas eu cheguei a trabalhar com o Guilherme uma etapa passada,
né, e vi como os eventos foram evoluindo e crescendo e como ele foi constante. Olha o que ele falou, ele abriu duas frentes e ele pensou que uma das frentes, que é a parte acadêmica, ia levar anos para acontecer. E ele remou esses anos para chegar na parte do doutorado agora e finalizar, virar doutor em educação física. Enquanto isso, ele foi remando a outra parte. Então, já comecem a entender, vocês, ainda mais esse pessoal que está na nova geração agora, que é muito imediatista, que as coisas levam tempo. Né? Então, hoje você vê o Guilherme, quem não conhece a história passada dele, né? Fala, caraca, ele fez como? É assim, vocês estão pegando aqui, martelando, estudando, batalhando, né? E eu queria pegar só mais um takezinho antes ali na parte que você falou dos cursos de extensão e dos estudos. Uhum. Eu tento me colocar na época de estudante para lembrar de algumas coisas. Quando eu era mais, assim, né, morno, eu não tinha tomado aquela iniciativa de começar a estudar e tal, eu ficava pensando assim, mas é muito difícil estudar, onde tem conteúdo? E faltava o meu interesse em pegar o conteúdo. Quando você começa a procurar o professor, pegar curso de extensão, colar com eles, você sempre vai ter slide novo, você sempre vai ter um estudo mais atualizado, né? Você vai ter a base do que está acontecendo, você vai ser direcionado para onde pesquisar, né? Ó, e assim, qual é o caminho? Bem simples. Primeira coisa, vocês vão ter que fazer. Primeira coisa, você tá bonitinho aqui, ó. Abrir o livro. Não esquece o vídeo. O livro básico daquela disciplina. Anatomia, domínio do livro. Fisiologia básica. Para depois você ir para a fisiologia do exercício. Para depois você ir para a biomecânica. Vai ter que pegar o livro. É a leitura do livro. Os slides da nossa aula superficiais. São, apesar de ter detalhe, mas o slide está ali para eu explicar. O slide ali está para você dar aula. Então, o slide não é a ponta do iceberg, o slide. O mais denso e mais importante é você ir no livro, tacar no livro, né? E ter calma na mão. Tem. Então tem que praticar. Mas é a primeira coisa. E é básico. Tem que sair do básico. Perfeito. É do básico, né? Geral. Aprendeu o que você não falava. Específico. Né? Hoje na rede social todo mundo discutindo artigo. Eu falei, meu Deus. E assim, tem gente discutindo artigo que nunca fez um artigo. Ou não viu nem o básico, mas quer discutir o artigo. E o artigo é um conhecimento mais avançado, que envolve o entendimento acadêmico. E muito específico também, né? Porque a forma como o artigo é feita... Muito específico, muito restrito. É difícil de generalizar, né? Mas assim, para vocês conseguirem ali ter essa base de conhecimento, é no livro. Livro, para depois você ir começar a refinar lendo os artigos. Então, conteúdo básico, né? Livro. Pode nos livros. Verdadeira aula aqui hoje, hein? Bom, agora vamos explicar, então, se for possível, para você falar para a galera o que é a área acadêmica. Tudo. O que é, como é que funciona, como é que a pessoa ingressa, como é que faz. O que é, porque tem gente que assiste e quer a área acadêmica. Esse sonho, né? E esse sonho realmente é um caminho árduo, assim, político, também é um meio político ali. É um grupo fechado. Você precisa realmente, primeira coisa, indicação. Você precisar ter uma indicação ou você ter iniciativa de começar a frequentar um grupo de estudos. Então, todo laboratório da Universidade Federal tem um grupo de estudo, né, ali, ou 2 ou 3, Perfeito. que acontece ali 1 ou 2 vezes na semana. É um grupo de pesquisa. Então, esse grupo ali, óbvio, é interessante você fazer um mestrado e um doutorado, uma área que você goste, tem interesse, estudar, tem afinidade, aderência. Porque se a mestrado Deus dará, não é só um título, você vai ali passar boa parte da vida ali. Então, fazer uma coisa que não está construindo nada para você, né? E depois como você vai usar isso? Aonde você vai usar? Você vai publicar ali de artigos, é justamente fazendo o quê? Divulgando aquela sua descoberta. Perfeito.
né, na ciência Porque você vai ter que ficar naquela área, né? para o público, Você vai ter que para gerar todos, para toda a sociedade. Então você produz o conhecimento para divulgar na sociedade, Perfeito. para ajudar os profissionais. Perfeito. Então, você precisa ter ir num grupo que você Perfeito. que vá fazer Então, a primeira lição para vocês aí já, ó. Mestrado não é título. Se você for fazer mestrado por título, você vai gastar seu tempo, vai, se quer ou não, atrasar o processo da humanidade, porque a parte científica é feita para produzir. Se você vai entrar só para ter um título, você vai ser um custo ali, né? E não vai usar isso para nada. Então, tem uma função por trás do mestrado. E está explicando para vocês agora. É uma especialização. Estricto senso. Você tem um lato senso, que são as pós-graduações que são feitas no meio ali, né? Que essa é para o cara, para o profissional, para ele ensinar, né, melhorar a capacidade de atuação prática. E para quem busca a docência universitária, né? Quando você é um pesquisador, você automaticamente deveria, mas você é preparado para ser um docente universitário. Então, mestrado para quem tem desejo de lecionar cursos de ensino superior. Entendi. Então, ele vai virar um pesquisador, sim, mas ele vai ter habilitação para lecionar em cursos de ensino superior, mestrado. E quando você vai para o doutorado, né, na verdade, não necessariamente é uma ordem, tá? Saquei. Mestrado e doutorado, você pode entrar direto no doutorado. Não é mestrado, depois doutorado. Você pode entrar direto no doutorado. No caso do Belmiro de Salles. É? Ele entrou direto no doutorado e depois ele fez mestrado. Caramba! Não é uma escadinha. Eu achei que era só... Deveria ser, mas não é uma escadinha. Você pode fazer o doutorado antes do mestrado. Eu sabia de caso desse, mas com aqueles doutorados sanduíche. Entendi. Eu não sabia um nacional. Pode. Só que aí tem uma questão. O mestrado, como se fosse assim, 2 anos para formar. Tá? Doutorado, 4 anos. Ok? No mestrado, tu faz um estudo, pode ser de efeito agudo. Então não é um estudo que você, né, não é uma dissertação, você vai precisar de tanto tempo, complexidade. É uma coisa mais simples porque você está se amadurecendo. Você é um aluno de iniciação científica. Iniciação para mestrado. Mestrando, né? Aí tá. Então não dá para você ir de iniciação científica para um doutorado, que é um estudo muito mais complexo, denso, de uma coisinha bem pequena, bem específica. Então não dá para você pular essa etapa, né? Que são etapas. Se formou, entra no grupo de estudo, vira um aluno de iniciação científica. Ali você vai amadurecer o seu projeto, lógico, né? E ali tu vai já poder cursar disciplinas, porque mestrado é um curso. E adiantar, né? Exatamente. Forma especial. E o mestrado é um curso de pós-graduação. Então você tem a disciplina para você cumprir uma carga horária, né? Aí tem essa carga horária que você cumprir mais o seu trabalho de conclusão, que vira uma dissertação. Perfeito. Um pouquinho mais dentro da faculdade. Bem mais, né? E aí você tem 2 anos para fazer tudo isso. Até 2 anos. Então não dá para tu pular ali para o doutorado se você não tem um amadurecimento. E você cria também, assim, falando por experiência, né? Do que eu vivi disso aí. Eu cheguei a fazer a entrada no mestrado e fiz 1 ano, tive que largar. Justamente por isso. Eu não me preparei e me organizei em questão de tempo. Né? Então eu fiz a apresentação do TCC, aqui desse traço, e era um professor de fora que estava dando essa apresentação. Ele gostou do meu projeto, porque eu entrei faltando pouco tempo para acabar, e aí eu fiz sozinho, era em grupo, sozinho. Ele me orientou, gostou, me chamou, foi o que ele falou. E aí eu entrei no grupo de estudo e fiz aula especial. O que eu vi de diferença? É um mundo completamente novo e tudo tem regra. Né? O jeito que você vai escrever tem regra, existe metodologia de pesquisa científica, existe que você geralmente deixa passar, né? Você estuda aquela coisa lá, você tem que aprofundar, então você tem que saber como fazer para você literalmente gerar conteúdo. Né? É muito sistematizado, né? É meio que um sistema ali. Exato. Tem uma estrutura de um artigo. Perfeito. Então, ele é tipo de pesquisa que você vai fazer, porque exatamente. O material que você usar. Então, metodologia científica, pesquisa, você vai começar a aprender quando você entrar no grupo de pesquisa. Isso. Saber buscar um artigo, isso aí. Né, nas bases de dados, saber interpretar o artigo. Interpretar o artigo, saber se o artigo é de qualidade, de má qualidade, de boa qualidade, né? Desenvolver ali a consciência crítica.
Então isso você vai desenvolver durante o mestrado. Tudo isso. Você vai aprender com o pessoal que não precisa. Exatamente. E você cria network para pedir ajuda, isso é bom também, né? Porque lá no começo não tem como. Não, como é que formata aqui, como é que faz o quê? Formata. Aí, por exemplo, tu vai para campo. Tu vai para campo. Mestrado em Educação Física, você vai coletar em campo, na prática, com seres humanos. Ou se for na pesquisa básica com um ratinho ali. Mas se você for para um laboratório prático, tu vai pesquisar com seres humanos. Então, tu vai precisar atuar na prática, né, pelo menos ali na fase do seu estudo de coleta de dados. Depois, tem outro caminho. Qual o caminho? Você vai ter que pegar esses dados, tratar esses dados. Aonde? Com um tratamento estatístico. Então, tu vai ter... Nossa, tem um caminho aqui que depende de muito esforço. Você compreender quais testes estatísticos utilizar, como é que tu monta gráfico, como é que tu trabalha com essa planilha. Literalmente essa matéria. Como é que tu trabalha com essa planilha de diferentes testes. Como seleciona o teste. Depois, resultados. Como é que tu vai discutir os resultados. Aí você vai aprender a escrever. Então, no mestrado, tu aprende tudo isso. Pelo menos vamos escrever um artigo. Pelo menos um artigo. Através da sua tese. Não, da sua dissertação. Tese no doutorado. E aí, lógico, o doutorado, ele repete alguns passos do mestrado? Sim, é uma pesquisa, mas como você já passou pelo mestrado, você já tem um amadurecimento. E aí então, você vira especialista naquilo, né? Você já é um passo. Não é que você é só doutor. Só doutor. E quando você, coisa se eu estiver errado, isso que entendeu, você tira essa dúvida. Quando você está no mestrado, você tem que falar sobre o tema através de outras pessoas. No doutorado você já está... Não, continua falando do tema, discutindo o tema com os outros artigos, os outros autores. Continua. Você não pode dar veredito. Não. Entendi. Veredito, mesmo a opinião do expert, ele usa nunca na cabeça dele. Perfeito. Nunca na cabeça dele. Tem opinião de expert, é uma das categorias de artigo científico, né, de evidência. É a D, né, a mais baixinha, mas equivale como evidência. Então, se você quiser escrever um artigo sobre algum tema, sem ter coleta, sem ter nada, é minha opinião, baseada em evidências. Aí eu tenho que escrever. Então, qualquer documento científico, desde TCC até a tese de doutorado, ela tem que estar baseada nas evidências, discutindo com os seus dados. Você tem os seus dados, mestrado. Tem os seus dados, você vai pegar o que foi publicado ali na literatura e vai discutir com os seus dados. Doutorado, a mesma coisa. Tá? E aí, o doutorado, qual a diferença? O doutorado é um trabalho mais robusto. É um trabalho que exige ali mais tempo, logicamente. Normalmente, na educação física, a gente faz o quê? Um trabalho crônico, ali, de acompanhamento, de 8, de 12 semanas. E, consequentemente, acaba tendo ali mais estudos naquele, artigos publicados naquele estudo maior. Então, normalmente a gente publica de 3 a 5 estudos, uma tese de doutorado, que demora 4 anos. Então é um estudo mais de acompanhamento, né? É um estudo com certeza mais robusto e vai te dar o título de doutor. Perfeito. Então, assim, você vai ter que trabalhar muito mais e já está amadurecido o suficiente para você conseguir orientar um mestrado. Entendi. Porque aí que tá. O mestrando não sabe nada. Ele tem que aprender. Ele entra na guerra ali. Então, o doutorando, ele já vai ter que ter a capacidade de orientar o mestrando. Perfeito. Então, ele, num grupo de estudo, ele acaba dando bastante aulas ali, como estágio de docência, principalmente no grupo de estudos, ensinando ali o cara a buscar artigo, ensinando o cara a fazer uma planilha de estatística, ensinando o cara a fazer uma tabela de revisão sistemática, né? Ensinando o cara como é que faz ali o fichamento dos artigos. Então ele orienta o mestrando, porque quando ele formar doutor, além de ele ser um expert naquela determinada área, né, ele vai ter aí sim a capacidade de orientação, não só de mestrado, mas de doutorado. E aí vai virando uma rede. Orientador. Ele vira um orientador. E uma rede, né, lógico. O orientador tem uma função uma função que dá para ser exercida só se ele for um professor, tem uma linha de pesquisa dentro de uma universidade. Mas ele já é apto à orientação. Eu, por exemplo, não tenho uma linha de pesquisa dentro da universidade, né, de mestrado e doutorado. Trabalho com isso ainda. Mas quando eu ingressar numa universidade que tem um programa de mestrado e doutorado, eu vou ser orientador
de mestrado e de doutorado. Aí, essa é mais uma das Você capacidades. Interessante. Essa é uma das capacidades que o doutor passa a ter. Entendi. Competência, né? Funções, né, ali. Então, essa trajetória demora, no mínimo, falar, se for muito rápido, 5 anos. Assim, muito rápido mesmo. Fazer o mestrado em 2, tá, 2, falar, e o doutorado em 3. Saquei. Né? Porque assim, é 2 para o mestrado, 4 para o doutorado. Mas tem a grade também. Mas aí tem uma. Depende de você. Se você adiantar a disciplina, você consegue mais rápido. Né? Eu fiz o mestrado, né, teoricamente, em 1 ano. Você tinha feito aluno especial antes e tudo, né? Não é? Foi 2017. Aham. Então, 2 anos. Mas oficialmente, 1 ano. Entendi. Matriculado em si. É. Aham. E aí já emendei no doutorado. Eu fiz a prova antes, tá fazendo mestrado, fiz a prova do doutorado, passei. Quando eu defendi, já estava no doutorado. Eu não dei espaço. Eu não dei. Já ingressei. 2019. 2019, 20, 21, 22. 3 anos. E 3 anos porque deu pandemia. Se não tivesse a pandemia, era 2 anos. 2 anos. Para mim era uma função. Eu conhecia o superficial. Eu via a correria que ele ficava na época. Questão de produção, né? Você tinha que ficar muito imerso naquilo ali. Realmente, tudo que a gente ia conversar era muito rápido para já resolver. Então, vocês começaram a entender aí junto comigo, né? Tive um monte de dúvida para tirar aqui, o que é vamos dizer assim, o ecossistema acadêmico, né? Isso a gente falando de universidade federal. Então, eu, se não me engano, tinha também a inscrição pelo site, não tinha? Se você quiser iniciar o processo, não. Não tem. Não tem como? Você tem que ter uma carta. De avaliação. Do próprio orientador. Tá. Então, inicial, se você quiser iniciar hoje no acadêmico, grupo de estudo, tem que ir lá procurar. Pode procurar os orientadores. Pode procurar, porque eu tenho caminho de alguns orientadores. Eu posso indicar, network. Né? Posso indicar, e se você tiver interesse, é só me chamar e mandar uma mensagem que eu posso indicar alguns orientadores de Universidade Federal, Rio de Janeiro, de Juiz de Fora. Eu tenho esses contatos porque a última parte do meu doutorado eu fiz na Federal de Juiz de Fora. Entendi. Ainda consegui frequentar o laboratório de experimental de Juiz de Fora e concluir o meu doutorado. O orientador. Ele sentou da Federal do Rio, continuou me orientando. Passou para visitante. Sou visitante da Federal de Juiz de Fora, me levou. Aí eu frequentava, a gente trabalhava no laboratório da Federal de Juiz de Fora de treinamento de força. Entendi. Então, minha linha de pesquisa, né, a gente falou bastante da trajetória, minha linha de pesquisa sempre foi oclusão vascular e treinamento de força. Tá? Treinamento de força com oclusão vascular. Não necessariamente porque com meu estudo, ele investigou uma vertente da oclusão vascular que é o pré-condicionamento isquêmico. Então, não necessariamente ele treina com restrição do fluxo sanguíneo. Ele faz uma restrição do fluxo sanguíneo antes de treinar ou testar. Eu estudei o efeito desse método, que é um pré-condicionamento isquêmico, né, em jovens e no doutorado em idosos. Então, foi assim, bem trajetóriazinha de 7 anos de trabalho, renderam aí pelo menos 10 estudos. Trajetória, pelo menos, 11 estudos para acontecer. Publiquei um agora em 24, conjunto com o laboratório da UFRJ ainda. Continuo atuando, né? Menos, porque eu estou me dedicando agora para a área de quê? Autônoma, área empresarial. Então, eu fiquei um play em 2023, falei, bom, agora e colher, deu retorno. Foram 11 anos estudando. 11 anos estudando, assim, né, para as pessoas, né, enxergam ali agora, tudo bem. Evento lotado, curso, viagens no país todo. Beleza. Mas de 2009, desde quando eu ingressei na graduação, 9, 19 e 10, 25. Então são 16 anos. Vocês verem. Né? E quando eu conversei, foi muito engraçado. Em 2015 eu conversei com o professor Cristiano Bertoldo. Ele dava uma aula de densidade, exercício físico na pós-graduação da Estácio. Da Estácio mesmo.
uma parada muito boa em exercício físico aplicado na educação física e grupos especiais. E essa corpo docente era um absurdo. Detalhe. Primeira pós, eu ia e voltava uma vez, um sábado e domingo por mês. Caraca! Tá? Tinha que ir pro Rio. Morava em Volta Redonda. Rio, estudar. Então, tudo teve esforço. Sempre morei em Volta Redonda durante o meu mestrado e doutorado também. Então, as 4 pós-graduações, 2 especializações, mestrado e doutorado, eu saía de Volta Redonda para ir para o UFRJ 2 vezes por semana, pessoal. Nada bem fácil. Tem que conquistar. Tem jeito. E aí ele falou assim, lá pode já tinha um nome, né? Ele falou, eu falei, quanto tempo de estudo chegar? PhD, né? Aham. Lembra? 16 anos. Eu tinha 2 anos de formato. 16 anos, falei. Ele se guardou. Falei, demora. Aham. Não é na hora. Chegou o momento. Entrei. Estácio, e até hoje, né? Aham. Estácio 2018. Então, tudo Dentro do processo inteiro foi recente. demonstrou. Sim, disso Tem que pensar, 2013 foi quando você estava na faculdade. 5 anos demorou. 5 anos eu estava dando aula na faculdade. E aí, vários alunos aqui já estão. Você mesmo. Aham. Você, Deus, né? O pessoal da Digério. Tem uma. Hoje, né? Aham. Hoje, a quantidade de profissionais. A gente formou uma turma muito boa. É verdade. Verdade. Aham. Atuando. Ele tá relevante no mercado aí. Na verdade, desde quando eu comecei ali, a primeira pós-graduação já tinha muito claro que eu queria ser professor universitário e formar professores. Né? E assim, demorou um pouquinho, mas quando chegou, só tem que falar, né? Aham. Uma coisa muito boa. A primeira aula que eu dei, eu já vinha dando cursos antes de entrar. Eu era tão ansioso que eu já vinha montando cursos. Então eu comecei a dar meus cursos, comecei a ministrar curso em 2017. Antes de entrar na faculdade. Aham. E assim, iam 10 pessoas. Curso de treinamento de força. Treinamento de força, falava de fisiologia do exercício, né? Saquei. Ali, no geral, mas mais voltado para treinamento de força. Aham. Dei esse curso em 2017, 10 pessoas. Aí. Eu tava indo, falei, não, vamos continuar. Aí montava outro, mais 10, outro, não sei o quê. E assim foi crescendo, né? 2017, depois de 5 anos de formado. Olha só, quando vocês começarem a ver de novo aí as palestras dele bombando, você lembra disso, se você quiser essa área, ele demorou 5 anos depois de formado para colocar 10 pessoas no curso. E às vezes vocês fazem algum projeto aí que dá menos gente e vocês ficam apavorados. Leva tempo. E assim, o último que a gente fez. Deus estava lá, foi muito bom. Né? Mas não foi ontem, né? Essa questão. Nossa, teve muita coisa. Muita coisa, muitos cursos. Aham. Eu mesmo, minha aula melhorou. Né? Lógico, porque eu continuei estudando, né? E continuo estudando. Porque a pessoa pensa, formou, então tá bom. Pronto. Você não vai começar bom. Você não nasce pronto. Na verdade, é o contrário. Você vai se fazendo, né? Até o final ali da sua vida. Então, tu vai aprendendo. Sempre aprendendo. Com aula, aprendendo. Dando aula, aprendo muito. Dando aula, aprendo demais. E cada dia a aula vai ficando melhor. Você vai praticando, vai melhorando aqueles pontos. Né? Se for assistir o primeiro curso que eu dei, eu não compraria. Realmente. Caramba. Mas né? Vai melhorar. Não dá. Assim, tá bem que eu não filmei. Tá bem que eu não filmei. É legal pra mim depois aí, ó. Vai ser espetacular, porque sou muito tímido. Hoje não é visível isso, não. Não é visível. Aham. Sou muito tímido. Não é que eu gaguejava. Eu gaguejava também. Nossa, mas muito nervoso. Vai ficar muito. Hoje eu fico nervoso. Ficava muito nervoso.
Então, desde a apresentação do TCC, o pessoal, né, passa para a apresentação de trabalho, vocês, na disciplina, eu ficava eu estudava muito, mas quando eu ia para me apresentar, muita vergonha. Travava. Só não travava mais porque eu estudava muito preparado. Mas realmente eu tinha um bloqueio absurdo para conseguir apresentar em público. Então o primeiro curso foi um desafio absurdo. Então, por isso que ficou tão ruim. Mas depois fui melhorando, fui destravando, fui. Saquei. Foi aprendendo o caminho, né? Porque também é um novo mercado que a gente vai entrar agora. Então você entendeu o contexto que é a área acadêmica e a gente é um mundo. Você tem que estar pronto para fazer isso, porque leva muito tempo. Tem que ter comprometimento, né? Você tem que entregar coisas lá dentro. Vamos entrar agora na parte autônoma e de empreendimento, que é uma outra jornada. Não vou dizer que é individual, porque é linkado também, como o Guilherme acabou de falar, ele tem um link disso e acredita que seja necessário as duas áreas, né, para você conseguir prosperar. Talvez não chegar numa questão de autor, né, mas está fazendo a parte acadêmica, está fazendo curso extensivo para você atuar na área do empreendimento, não ser mais um desses aí que tem muita imagem e fala muita besteira, né, e acaba, em vez de somar com a sociedade, fazer desgaste. Como é que foi a sua entrada na parte empreendedora, na parte autônoma? Como é que foi o seu personal? Como é que você fez? O que você acredita que fez diferença para a galera? Fez diferença. Estágio. Durante o estágio. O estágio, ele for bem feito, você vai ficando conhecido dos alunos, por exemplo, da academia. Querendo ou não, no estágio você tem a oportunidade de aprender. Talvez você erre e vai errar. Vai aprender com o seu preceptor, com o professor que está ali. Né? Você vai buscar conhecimento, continuar buscando conhecimento nos livros, nos cursos. E é a oportunidade de você aplicar no estágio. Então, tu vai conseguindo exercitar, né? Pega a teoria e aplica na prática. É o estágio que faz diferença. Na hora do cara formar e ter cliente, é o estágio para fazer diferença. Porque se ele não fizer um bom estágio, né, ali e se formar, ele não vai ter experiência com atendimento, vai ser público, ele não vai conseguir enxergar como que ele vai atender. Até mesmo quando ele monta um programa de treinamento. Perfeito. Porque durante o estágio você observa o professor montando os programas de treinamento. Tu entende como ele monta, como ele vai raciocinar na prática. A prática é completamente diferente da teoria. Quando vai na prática, muda tudo. Não é aquilo exatamente que está no livro. A aplicação prática muda muita coisa. Então, faz total diferença o estágio. Primeiro ponto. Então, faça um bom estágio. Eu fiz um bom estágio. Considero que fiz um bom estágio. Fiz um estágio de 7 às 11, segunda a sexta. Eu não parei nem nas férias. Direto. Não parei até me formar. Quando eu me formei, olhei o grau, pessoal. Na segunda-feira eu já tinha personal. Olha que beleza. Já tinha ferramentas de mídia? Não. Não, zero. Zero mídia. Fiz lá no presencial. No presencial, boca a boca. Marketing offline. Então, existe. E é forte. E é muito forte. Tá? Então, o seu serviço, qualidade, é o principal mecanismo de marketing. E esse aluno que tiver um bom atendimento, ele vai indicar para outros. E seu serviço vai ficando conhecido. Lógico. Então, quando eu me formei, colhei o grau, já tinha uma aluna personal. Legal. Né? E ela já vinha me perguntando quando você se forma. Falei, eu vou formar tal. Então, quando você se formar, a gente vai começar. Legal, já estava ali. Já estava ali. Perfeito. E ali, olha, é impressionante. No primeiro mês ali, um aluno, no segundo mês já estava com 5, no terceiro mês estava com 10 alunos. Legal. Mas todo esse reflexo foi do meu esforço durante a graduação. Tanto no estágio, mas fazendo curso, e lendo os livros. Ler o livro, a base, tem que compreender aquele conhecimento básico de anatomia, cinesiologia, biomecânica, fisiologia do exercício, para poder você conseguir saber, compreender ali o que você está fazendo. Né? Só fazer por fazer não adianta. Perfeito. Só a prática aqui,
significa nada. É reprodução, né? Tu tem que pensar, eu vou fazer isso porque disso. Tem que conseguir responder para mim mesmo. Legal. Né? Chegou num ponto agora que eu quero até te fazer uma pergunta. Dentro da sua iniciação na carreira em si, como personal, e hoje a gente vê muito no mercado, por exemplo, o cara vai dar personal. Não levanta quais são as limitações do aluno, parte cardíaca, metabólica, nada, e começa o treino. Né? A Deus dará. Até vou pedir para você falar um processo de atendimento, pontos principais para ter que levantar. Nessa época, já tinha essa base, já criar para entregar o resultado de fato? Eu fiz fazer cursos, né? Olha, que legal. Tem que fazer os cursos. Desde quando eu tive a minha disciplina de avaliação física, eu pensei assim, bom, preciso dominar a avaliação física. Isso que eu vou ter que fazer antes de montar qualquer treino. Não tem como a gente enxergar, né? A gente não tem visão e nem conhece a pessoa sem perguntar nada. Então tem passo a passo da avaliação física para eu conhecer o indivíduo, para conseguir elaborar um treinamento direcionado para o indivíduo. Então, afinal de contas, você trabalha com a área da saúde, você cuida de experiência de gente. Pode ter repercussões, né, negativas se você não conhecer quem é, né, a nível articular, a nível cardiovascular. Sim. Então, exatamente. Então, assim, eu, durante a minha graduação, fiz cursos, sabendo da necessidade de saber fazer uma avaliação física. Então, a partir do meu primeiro aluno, eu já tinha ali uma ferramentinha ali, um adipômetro preparado, uma fita médica, um programa, não era aplicativo, mas um programa de avaliação. Era de família? Não. Não, programa mesmo. Era programa mesmo. Caramba. Muito tempo. Então, eu fui no congresso, fui na graduação, fui no congresso, foi em Foz do Iguaçu, uma FIEP. Sempre acontece, em todo ano. Conheci a cidade, fui no congresso tinha um stand vendendo esse software. Olha só. Eu buscava, prestes a me formar, falei, tem que ter um diploma. Que legal! E aí, como já tinha esse diploma, quando eu me formei, que é o ideal, é inadmissível um personal não ter um adipômetro. É inadmissível, mas não tem, mas existe, tá? Porque é inadmissível. Não, ele tá falando só de que tem. Tem muitos que não fazem avaliação física. Exato. É inadmissível. O cara não sabe obra direito. E isso que o Thiago tá falando é verdade. Não sabe mesmo. Então, hoje, assim, trabalho como consultor numa academia, né? E a gente procura, pelo menos, fazer uma capacitação todo ano de avaliação física, tendo essa prática. E a gente tornou obrigatório. Legal. Inclusive para personal que entra na academia fazer esse curso. Que interessante. Obrigatório. Se Legal. não fizer o curso, não dá personal. Mesmo Legal. querendo pagar repasse. É um critério de funcionamento. Para elevar o nível, né? Elevar o nível do atendimento. Ele é gratuito, tá? Legal. A gente faz toda essa reciclagem anual sabendo da necessidade, porque é um ponto muito fraco. No geral, principalmente essas básicas ali que o professor deveria saber fazer e fazer. Né? E aí, infelizmente, esse passo a passo, ele é até mostrado na aula na disciplina. Fiz um projeto de extensão espetacular agora nesse semestre, né? Volta Redonda. Legal. Eles tiveram que criar um programa de avaliação física gratuito para a população. Olha, que maneiro. Eram 4 grupos. Então, eles criaram primeiro ali o banner. O banner ali, faça sua avaliação gratuita, completa, receba o resultado na hora. Que legal, cara. Criaram ali, eu falei, tem que fazer no mínimo 10 avaliações. Eles vão me convidar. Pode ser aluno, funcionários e pessoas da população. Gratuitamente. Vocês vão fazer a avaliação física. Fazer uma anamnese, né? E conhecer quem é aquele seu indivíduo de trabalho, né? É uma entrevista. Para quem não sabe ainda, é uma entrevista. Depois, fazer as circunferências ali. Depois, fazer dobra cutânea. Depois, calcular percentual de gordura, da composição corporal. Calcular. Aplicativo, resultado em PDF na mão do aluno. Entregar o resultado, explicar o resultado, esses 10.
Depois eles iriam, ao final, me apresentar a planilha, né, de todos os alunos, explicar quais foram os resultados ali. Se tinha muita gente acima do peso, se tinha muita gente com gordura elevados, tinha muita gente com circunferência, então, relação cintura-quadril, né, quantos obesos, quantos sobrepesos, quantas pessoas com peso normal. Então, isso fizeram um trabalho bem robusto. Legal. Por quê? Eu acredito que só assim que eles... Aprender. Pô, achei incrível o projeto. Incrível. Muito bom. Aqueles caras ali, sabe? Não. E fora a aula que eu tive da prática antes deles se realizarem. Então, tudo isso girou ali e fez a diferença. Porque é esse que você falou, passo a passo para a avaliação física, seria, você começa importante, básico. Ó, para vocês conseguirem, resumidamente, que é muito para legal. vocês buscarem uma boa anamnese. Okay? Você vai ter que recolher todas as informações desse aluno, o máximo suficiente. Por mais que ele conte mentira em alguns momentos, você vai acabar descobrindo. Verdade. Depois, circunferências. Sim, precisa fazer a circunferência lado e outro para saber se tem alguma simetria, para você coletar esses dados, para você acompanhar os resultados. Quanto de ganho de massa muscular. Subcutâneos, para você poder calcular a composição corporal dele. Porque às vezes você tem ali uma pessoa que está pesada na balança e tem muita massa muscular. Isso. Então, tu vai falar para ela, só consegue falar para ela se você tem ali um cálculo e uma composição corporal específica. Né? Quanto por cento de gordura e quanto por cento de massa magra ela vai ter. Né? O peso total não significa nada. Tem que dividir ali o que é aquele peso. Né? E também, muito importante, avaliação pré-participação. Você tem que, pelo menos, ali, medir ali uma pressão arterial desse aluno, mesmo não sendo um diagnóstico, você medir a pressão arterial, a frequência cardíaca ali dele, para você entender como é que está o comportamento desse aluno a nível cardiovascular, porque muitas das vezes você até consegue rastrear uma doença crônica pela anamnese. E aí você virou a referência para ele. Isso já aconteceu comigo, com você deve ter acontecido milhões de vezes. Muitas vezes. E aí você já ganhou aluno disso aí. Né? Você tem que estar ajudando. Tem que ser profissional da saúde. Né? Então tem que saber medir uma pressão arterial, entender ali pelo menos básico, frequência cardíaca. É a sua ferramenta de trabalho. Tá? Isso é o básico. E mais, deixa eu pegar um gancho aí. Existe um universo por trás disso também. Porque se a gente fizer um processo de avaliação aqui, a mesma avaliação, você que está assistindo olhar, você vai bolar alguma coisa de acordo com a sua experiência e tudo em cima disso. Se eu olhar, vai ser outra coisa. Se ele olhar, vai ser outra coisa. Então tem a capacidade de interpretação em cima, que é o estudo, vivência, prática, né? Formas de avaliação física. Eu não sei se alguém está ficando aqui ainda não fez dobra para saber, mas tem diferença de pele, tem diferença de dimensão, tem diferença de fórmula, tem diferença de qual que você vai usar, para que usar qualquer mais indicado em certas circunstâncias, tem a diferença da bioimpedância para comprometria, tem a margem de erro, tem muita coisa, tá? O professor aqui, ele passa isso na faculdade, no curso também, né? Então, assim, é uma coisa que vale a pena você entender, porque você vai ter dificuldade no início, você precisa pelo menos ter uma base inicial. E de acordo, tem muito critério do avaliador também, né? De acordo com o que você faz nas avaliações, você vai melhorando como avaliador e vai sendo mais preciso. Então, olha o universo, né? Outro universo. Fabrício aí é outro. Né? Por trás de uma coisa simples, que é o início do trabalho com o aluno. Aí depois você vai entrar no que você vai fazer com o aluno. Você vai corrigir uma simetria, você vai fazer uma replicação de joelho. Interpretação. Não é? Interpretar. Só interpreta. Perfeito. E aí, para você saber o que você vai usar. Então, não é você pegar um programa de internet, você vai pegar um curso online e vai falar aqui, ó. Começa com o gesticular, termina com o isolado. Assim, tem muita coisa por trás. Tem ordem, enfim, né? Gostei de saber dessa parte já inicial, porque isso é uma coisa que o pessoal pega muito, né? Eu lembro no começo lá, quando você estava nos cursos, eu pensei, cara, né? Aparelho de perimetria, fita métrica, uma balança. Foi tudo da Vanuto na época ainda. Você estava fechado com a outra ainda? Foi tudo da Vanuto na época ainda. E aí, logo depois, eu já investi no curso muscular, né? Alguns trabalhos mais elaborados, enfim. E aí, dado o início da minha carreira. E é isso. Olha a estruturação que ele teve, né? Que ele recomenda vocês fazerem para começar. Muito interessante. E aí, começar com o pé direito, né? É assim. Mas eu tô há 12 anos no mercado.
passa, fica mais valorizado. E nós, como profissionais de educação física, ganhamos mais relevância na área da saúde. Perfeito. Então, hoje, nós somos um profissional extremamente relevante. Legal. E Gerador e formador de opinião. inclusive, e ainda com uma visão do médico, né? Como ali um profissional que vai junto com várias mulheres. Isso. Então, para você ter esse tipo de imagem, conhecimento. Sempre a gente vai voltar. Tudo que a gente falar, a gente vai voltar para o conhecimento. Necessidade de se capacitar constantemente. Essa educação continuada. Sempre, tudo que a gente vai falar, que deu certo para mim, foi através do investimento na educação. Sentar a bunda na cadeira. Sentar a bundinha na cadeira e estudar. Porque você não vai conseguir adquirir só na prática. Perfeito. Tu vai praticar aquilo que você estudou. Tu não só pratica. Não, senão você vai ficar andando ali, vai ficar reproduzindo só. Mais um ganchinho, tem mais. Se você não entregar resultado, acabou sua carreira. Tem vários motivos que levam ali a não contratação. Pois é. Essa é uma delas. Né? Então, é lógico, tem que trabalhar com pontualidade, se vestir ali, né, nossa, é coisa, tem uma... se vestir ali adequadamente, né, de acordo com o Sim. seu ambiente, não é falando de roupa de marca, tô falando se vestir adequadamente no seu ambiente. Ter ali um comportamento um pouco mais contido. Você pode ser um motivador, mas você tem que utilizar ali a linguagem, né? Não tão informal assim. Para passar credibilidade, você tem que ter uma linguagem técnica. Tanto verbal quanto corporal. Né? Exatamente. Tem que ter linguagem técnica. Porque é assim que os seus alunos vão vendo o seu valor, o valor do seu serviço. E quando você falar, é R$100 a hora aula, ele vai falar, tudo bem, tá fechado. Aham. E outro profissional, é R$100 a hora aula. Nossa, tá caro. Tá caro. Tem a fase de conquista. Tem cliente que passa por isso. Ele paga os R$100 e ele quer saber se foi bem investido. Então, quando ele tiver uma dúvida, ele vai te botar na parede. Por que é isso? Se você não tiver estudado, exatamente. Por outro lado, os nossos colegas que não investem em conhecimento, o que ele faz? Ele coloca o valor dele um pouco mais abaixo. Então, ele trabalha ali com 20, com R$30. Você trabalha com 100, ele trabalha com R$30. Por quê? O produto dele é um produto de baixa qualidade. Se você quiser transformar o seu produto em baixa qualidade, você vai ter que baixar o valor dele. Porque se você botar mais alto, vai ficar caro. O produto de alta qualidade, dá um exemplo. Quanto custa uma Porsche? Não tem como ter um valor menor. Não tem como. O valor é aquele. Por quê? O produto é de alto valor. O nosso serviço tem que ser de alto valor. É de alto valor. Mas como é que tu justifica isso? Como você conduz isso com o personal? Um personal hoje, no mínimo, personal que tem ali a base no mínimo R$10.000 mês. É uma profissão. Olha, só é interessante você falar. Que tem a base. Interessante você falar disso. Muito interessante. Ele tem potencial para chegar nisso. Tem mercado para chegar nisso. Tem mercado. E aí é o mercado. Onde ele atinge esse mercado com muita qualidade no atendimento. Legal, cara. Legal. Pô, interessante. Olha a aula que vocês estão tendo aqui hoje, a gente discutindo as bases aí, cara, super de acordo com tudo que está sendo falado, muito maneiro. Vamos partir para a base. Você progrediu. Você começou a encher a sua agenda, e aí você foi para o digital, ou você começou a palestrar já sem ter... Como é que foi esse processo? A transição foi interessante. Eu tinha um Instagram ali, de social. Eu fazia algumas questões, eu fazia um cartão de visita, eu criei minha logomarca, personal trainer, uniforme, né, ali. Eu tive já tive essa ideia de deixar ali a marca como personal por algum tempo. No Instagram, eu utilizo hoje, eu nunca utilizei assim para alunos. Os alunos foram basicamente por indicação. Realmente, você falou assim, eu reparei você vendendo personal. Não, eu não faço trabalho digital para personal trainer. Muitos que fazem, é importante. Quem trabalha somente com personal trainer é muito importante, porque a captação de alunos, tanto para presencial
como para consultorias online, depende do seu marketing digital. O meu marketing digital tem uma frente, que é docente de cursos, de pós-graduação, congressos, né, cursos de extensão. Então, eu tenho essa frente, e essa frente já alimenta, né, quem me procura. Porque ele olha a rede social e fala, não, esse cara tem... Relevante. Relevante. Nosso mundo. Perfeito. Não sei o quê. E aí eu consigo ali, de fato, ter essa... não preciso, né, botar ali tão explícito o trabalho do personal trainer. Mas é essencial. Eu, no meu caso, eu não fiz tanto investimento com o personal. Eu tinha outra frente, a outra frente eu sabia que ia alimentar essa do personal. O personal mesmo, eu sempre fiz o trabalho e esse trabalho foi sendo indicado para um, para outro, e foi aumentando essa carta de clientes. Né? Quando eu vim para Resende em 2021, até 2020, agora 24, 25, assim, cresci e já consegui divulgar, já consegui aumentar a visibilidade do meu nome aqui. Legal. Antes não tinha, comecei ali com fui quase do zero, né? Da minha identidade. E ali eu fui alimentando até o momento ali que eu já cheguei numa estabilidade assim, de alunos que hoje eu tenho fila de espera. Olha que interessante. Hoje tenho fila de espera, por quê? Não tem jeito. Trabalho com qualidade, ele vai render os frutos e vai dar o retorno. Então, essa é a minha dica. Trabalhar ali com qualidade. Entregar resultado. E como é que faz isso? Sempre se preparando. E aí eu volto de novo, vou falar. Conhecimento. Né? Eu tenho que ter busca incessante. Legal. Porque sempre vai dar retorno. E é um investimento muito que você não perde. Não tem como perder. Você investe em conhecimento, você não perde. Tem risco. Nenhum. É sempre retorno. É sempre mais ainda, né? Um retorno um absurdo, né? De juros. Perfeito. De rende, né? Perfeito. Ainda tem a questão, quando você está se colocando em ação, pelo papo que a gente teve aqui, ele mostrou que na carreira dele, desde a época da faculdade, ele se colocava em ação. Para quem está em ação abordável, para quem está inerte, cara, tá sério. Né? E cada vez, falando da parte de marketing, né, cada vez que você se coloca em ação, for no congresso, você trabalha a sua criatividade para desenvolver alguma coisa. Então você vê, por ele ter ido num congresso na época, né, ele pegou um programa que já destacava ele no mercado, não, e ajudava ele a entregar mais qualidade. Aí, por exemplo, ele vai em um evento de educação física, porque ele também tem que participar de evento, em São Paulo, ele traz alguma ideia para ele fazer o evento dele aqui. Então, além da parte de conhecimento teórico, né, voltado para a educação física, tem a parte do mercado que você tem que dominar. Entendendo alguma coisa. Exato. Tem um produto. Exato. Mas você tem um produto. Você é o produto, inicialmente. E o seu produto vai ficando com valor. Você for agregando valor a ele. Só tem um jeito de agregar valor. Conhecimento. Esse conhecimento vão ter várias frentes. Vai ter que ter conhecimento de marketing? Sim. Vai ter. Tem que dominar ali as digitais. Você entender como é que funciona para você entender como é que você vende o seu produto lá. Só presencial hoje a gente sabe que é uma das formas. No online, isso você vende tanto o seu presencial quanto o seu produto online. Então, hoje há uma possibilidade enorme que você precisa desse conhecimento. Você que não domina, precisa desse conhecimento muito bem claro para você criar a sua marca, você criar o seu produto e poder vender esse produto. E cada vez mais valor. E tem essa parte da venda, né? Às vezes o pessoal gosta de romantizar, não sei o que. Cara, tem que vender. Até porque se você é um bom profissional, o mundo tem que te conhecer. Se você vai entregar um bom trabalho, você vai pegar uma pessoa que precisa reabilitar uma NCA, você vai pegar uma pessoa herniada, alguma coisa. Cara, se fosse, por exemplo, um parente seu, você ia gostar que ele fosse, por exemplo, o cara tá com hernia de disco, tá com crise, precisa de um trabalho, né? Ou tá saindo da crise, precisa de um trabalho, para não entrar em crise de novo. Você quer que ele entre num profissional que vai quebrar ele de vez, que vai precisar passar até, talvez, por um caso cirúrgico. Então, assim, se você está baseado, está conceituado, você tem que ser visto, você tem que sim ser apresentado para a comunidade para o seu serviço como profissional da ação física. Né? Se conseguir divulgar o seu trabalho hoje, é quase 100% na internet. Se vender. Se nem você acreditar no seu produto, quem vai acreditar? Né? E aí tem a escadinha, você vê. Ele, depois que ele mudou de cidade, pelo que eu pesquisei, voltou do zero.
Mas já tinha uma base. Eu tinha toda uma base. Então, rapidamente eu consegui captar os alunos, né? E muito interessante essa questão, né? Também tem uma parte que você pode fazer, se você achar que não está conseguindo, né, só na internet. Como é que tu divulga o seu serviço sem ter visibilidade naquela região da internet? Tu pode dar um período como professor em salão de musculação, sem problema nenhum. Fica um período. Nesse período que você ficar, faz o seu melhor trabalho ali. Rapidamente você vai captar o personal. Olha, então vamos entrar numa coisa legal aqui agora. Essa pergunta é ótima. Se você for, não é nem fácil se você, tá? Se você fosse pegar um aluno aqui agora, um aluno que quer deslanchar na carreira, ele tá, vamos dizer assim, na metade da faculdade, passo a passo para ele fazer, o que você indicaria? Exemplo, te indicaria pesquisar, estudar mais sobre tais temas, você se colocar no mercado dessa forma, você fazer um projeto, alguma coisa, para quando você se formar, você entrar em prática com essa base, que até a gente falou sobre avaliação aqui e tal, né? E o que ele fazer para seguir constantemente para chegar a um nível profissional seu, por exemplo. Sim, primeiro passo. Vai precisar, né? De fato, essa área que você quer, você gosta dessa área, né? Então, você vai ficar com ela, você vai ficar nela a vida toda ou a sua vida profissional toda. Se você gostar dessa área, beleza. Agora, você vai precisar, né, fazer ali o investimento nos conhecimentos básicos para você dominar esse mercado. Então, tu vai ter que dominar a avaliação física? Sim, dominar a avaliação física. A primeira de todas, não existe profissional de educação física que não tenha conhecimento básico ou tenha dúvidas, assim, básicas da anatomia. Então, se você tem dúvida de anatomia, começa em anatomia, porque o seu aluno personal adora te perguntar sobre anatomia. É o mais fácil de perguntar. Então, porque ele viu no Instagram, ele vai te perguntar, mas não é por isso. É para você entender o que você está fazendo. Fisiologia, você tem que entender como o seu corpo funciona no meio interno. Então, se você não entender fisiologia, você não sabe o que está acontecendo no meio interno. E como você vai prescrever um exercício que promove várias adaptações agudas e crônicas no meio interno, fisiológico, né? Então, você vai fazer o quê? Dar um monte de tiro no escuro, sem saber o que você está fazendo? Porque está acontecendo muito, milhares de mecanismos fisiológicos enquanto você está ali se exercitando. Então, você precisa compreender o básico da fisiologia do exercício para você saber o que você está fazendo. Tá? E, lógico, se você está falando em movimento, você tem que estudar muito a ciência do movimento humano, a cinesiologia. Você tem que saber o que está acontecendo naquele momento a nível de movimento. Quais são os movimentos articulares, alavancas, né, que aí já entra na biomecânica. A gente tem que saber quais são ali os tipos ali de forças que são exercidos no nosso corpo, né? Saber todas essas disciplinas durante a graduação, ela precisa estarem esclarecidas, ok? Então, nesse momento que você está ali, está no meio da graduação, até se formar, precisa esclarecer o máximo possível dessas dúvidas. Então, você vai precisar se preparar. Quando você se formar, tu já vai ter que pensar 6 meses antes em criar uma marca, se você for trabalhar com personal, personal trainer, não sei o que, João Silva personal trainer. Tem que criar ali um nome, né, uma logo, para você ter mais o seu produto, associar, criar um perfil ali no Instagram com isso, né, já começar a se moldar ali para você ter, de fato, um produto. Sim, iniciação. Exatamente. Se formou, beleza. Se for feito essa capacidade, toda já é uma avanço enorme, né? Rápido ali é ser igual aluno. Será? Então ali. E como eu continuo? Passo a passo, hein? Que eu tenho que continuar. Eu vou começar a atender o primeiro aluno. Vou ser inexperiente. Como é que eu continuo me preparando? Vai ser com o próprio aluno? Sim. Mas eu posso fazer o quê? Na verdade, eu devo trabalhar com uma educação continuada.
quer seja ela em curso, você ainda tem a dúvida, mas também precisa atualizar sempre. E eu acredito, e eu utilizei essa estratégia, foi ingressar no curso de pós-graduação. Não tem dúvidas. Porque é 1 ano e meio, você vai se especializar naquela determinada área que você atua. Então você vai ser um especialista naquela área que você atua. Faz total diferença na hora de vender. Perfeito. Você é um especialista. Perfeito. Então, especialista é quem tem pós-graduação. Ponto. Então, e você tem 1 ano e meio para se atualizar ali, né? E receber conteúdos atualizados. Então, E tu tá em contato. Tá sempre em contato com os docentes, sempre em contato com o conhecimento. Né? Perfeito. Então, tu tá fazendo um caminho que você anda lado a lado com a sua atualização. Tá aqui trabalhando, mas aqui tá sempre se atualizando. Isso faz muita diferença. Você não tá parado. Porque se você estiver só trabalhando, você tá parado. E aos poucos... Geralmente quem vai parar tá morrendo. E aos poucos vai se distanciando, né, do mercado. Perfeito. Vai distanciar. Mercado, ó. Muito rápido. Né? Muda muito. Né? Então você tem que estar sempre lado a lado ali, sempre atualizado. E é assim que você vai conseguir ter o quê? A longevidade como profissional. Tem muitos profissionais que eu vejo que em 10 anos muda de área. 5 anos muda de área. Se formam e não trabalham na área. Se eles quiserem ter o retorno do investimento da graduação, vocês precisam investir. Né? Não é só o tempo que você investe na aula, vindo na aula para ter presença ou fazendo prova. Não existe isso. Você está investindo na sua carreira ali, 4 anos na sua carreira. Se formou, continue investindo na sua carreira. Porque você se formou, você está no nível 15. Como é que tu sai do 15 para o 30? 45, vai para o nível 100. Vai continuar no 15 eternamente? Tem muitos profissionais de nível 500. Como é que tu compete com esses caras? Tu não vai competir. Não vai conseguir aluno. Né? Ou você vai ter aquela velha história. Vai ter que baixar muito valor, trabalhar muito. E já trabalha de qualquer forma. E não vai ter tempo para estudar mais. Então tu vai ficar num ciclo vicioso da pobreza. É verdade, isso acontece. Infelizmente, eu conheço pessoas que se formaram comigo que não atuam na área, ou que estão começando a tentar no mercado de trabalho e aí está perdido, que acelera muito, né? E tem aquela velha frase: se você não está crescendo, você está morrendo. A maioria dos cursos empresariais depois fala sobre isso: se você não está crescendo, você está morrendo. A melhor forma de... Aí entra a parte, né, muito interessante, porque dentro da parte da autonomia, a autonomia não tem garantia. Você não consegue ser estável. Cara, hoje em dia não tem estabilidade nenhuma, mas por aí. E qual é a melhor forma de você ser estável na autonomia? Você está crescendo. Se você tiver com dúvida se você está crescendo ou não, você já está instável. Mas você investir no seu conhecimento, está sempre crescendo, você vai estar sempre por onde procurando, até você chegar. Fila de espera. Isso aí dá uma segurança. A fila de espera é a melhor segurança. Cliente não fica refém do cliente, você não fica dependendo do cliente. Você fala simplesmente para o cliente que, olha, hoje eu tenho tantos clientes na fila de espera, eu gostaria de saber se você vai renovar. Tem interesse? Tem interesse em renovar. Exato, e você cria uma responsabilidade do cliente. Quando ele busca você fala, ó, o valor é tal. Você coloca o valor justo, você não precisa fazer promoção de Black Friday. Faz promoção, seu valor é X, né? Então tu não precisa fazer promoção. E tu realmente, mas para chegar nesse nível é muito suor, muito trabalho, mas chega. Todo mundo pode chegar, tem capacidade de chegar. Não existe, né? Só precisa ter o quê? O esforço, porque de graça não vai vir. Não cai no colo. Não tem jeito, não vai. Não tem sorte. O Thiago não teve sorte. Eu não tive sorte. É verdade. Não temos sorte. Muito trabalho, sorte. Muito, tem que trabalhar muito, tem que remar muito, tem que aprender muita coisa. Até porque, se hoje você não ganha o que você quer, porque você não tá... Você não aprendeu como é que faz. E o aprender tem a parte dentro da nossa área, tem as duas partes. Técnica, tudo, e a parte de mercado. Isso a gente está falando de parte autônoma. Então, é muita coisa para se aprender, muita coisa. Isso aqui foi uma aula com o Guilherme, literalmente. Ele te deu um passo a passo, cara. Muito interessante. Muito interessante. Você parar... Inclusive, eu tô com um curso desse hoje, né? Vou para Mato Grosso. Pode fazer o pitch. Não, Mato Grosso. Tangará da Serra. Mato Grosso. E a gente está com um curso para 1º de fevereiro.
sobre gestão comercial do personal trainer. É o conteúdo daqui. Basicamente, lógico, mais dentro. Mas esse é o papo, né? O papo vai ser esse. Justamente esse papo. Vamos se enxergar como empresa, né? A vitória, por si só, já dá a capacidade de falar. Perfeito. Eu vou levar artigo científico, legal, mostram ali como que o personal, quanto ele pode ganhar e como ele pode, como ele deve chegar. Isso é interessante. Você tem um processo para você seguir, que você já evita muito erro. Você pegar um processo que já está mais mastigado, digamos assim, você vai evitar muito erro. Vai ter que ralar. Tem jeito. Tem que pagar o preço. Né? E o primeiro preço é você investindo no conhecimento. E interessante, dentro de toda a reflexão que o Guilherme fez, é a gente puxar a parte de abrir frentes. O Guilherme, desde o começo da carreira dele, ele abriu frentes. O que é abrir frente? É você sempre estar em movimento em questão de qual que é o próximo passo. Eu estou focado. É diferente de você querer tudo rápido. Eu estou hoje trabalhando no meu início de carreira em estudos, mas eu quero progredir. Qual que é o próximo passo da progressão? É eu fazer uma pós-graduação? É eu fazer um mestrado? É eu participar do curso tal? É eu adquirir tal material? Então, quando ele iniciou a carreira dele, ele iniciou para acadêmica, longo prazo, para a parte autônoma, mais um pouco de curto prazo, tem que viver e comer também, né? Tem que acreditar. O que a gente quer de vocês? Eu não sei se a maioria aqui está ainda morando com os pais, uma coisa que pode acontecer. A gente quer que vocês consigam a independência de vocês. Além de ter um impacto positivo no mundo, um impacto positivo na sua vida. Você ter independência financeira, você ter condições de morar sozinho, você ter condições de fazer uma viagem, de ter um carro maneiro. Isso faz parte, né? E não é porque a educação física... Hoje, a gente acredita que a gente partilha dessa. A educação física é uma profissão muito forte, cara. Muito forte, tem diversos cases aí extraordinários, tem um case na sua frente que você vai acompanhar, crescer mais ainda, com certeza, entendeu? Então, abrir frentes é o interessante, você não está parado. Qual é o próximo passo? O que eu estou fazendo para progredir e ir pagar o preço? Constância, todo dia, mês a mês, ano a ano, o ano está acabando. O que você vai fazer com 2025? Eu tenho o cronograma inteiro do Estúdio Defit já montado. Você já está com o cronograma de palestra com certeza, agenda. O primeiro semestre já está fechado. Aí, entendeu? O que você está planejando para o seu próximo? Mesmo que você seja estudante, o que você está planejando? Já tem um estágio preparado? Já sabe qual área você vai adquirir? Isso aí faz diferença. E a gente está fazendo nada para vocês aqui. Agora, depois dessa aula incrível do professor Guilherme aqui, eu queria saber o seguinte. Outdoor. Todos os profissionais de educação física vão ver esse outdoor. Qual que é a frase que você deixa nele? Eu vou repetir em todo a aula, em todo podcast. Né? O caminho para o sucesso profissional é o investimento no conhecimento. O caminho do sucesso profissional é o investimento no conhecimento. É um investimento que não tem risco nenhum, vai trazer os melhores juros. Perfeito. E aí? Pegou a ideia? Professor, foi um prazer. Vai voltar mais vezes? Pode. Top. Então, você que assistiu, parabéns, você está interessado em, de fato, construir sua carreira e impactar o mundo de forma positiva. Eu te peço encarecidamente que você divulgue esse podcast, tá? Que você dê o seu like e siga o Pode Mais, tá? Que é o podcast da Escala Presente. Tem outros quadros muito interessantes aqui, tá? Se eu não me engano, tem gente falando de marketing, não tem, Matheus? A gente fala de comunicação. De comunicação. Quinta das 8h30, que é comunicação. Lives do quadro Pode Falar, todas as quintas das 8h30 da noite. Isso. Fala sobre comunicação. Você precisa, como a gente foi debatindo aqui, o Guilherme apontou, saber se comunicar com o seu cliente, de fato, para ter uma comunicação direta e boa. Então, ficamos por aqui. Foi um prazer. Fiquem com Deus.